Continuando com a nossa reflexão na Palavra de Deus sobre a família e sua crise atual, falando agora sobre o fator principal responsável pela decadência da família cristã, da família evangélica, da cristandade em geral. Queremos destacar que não são os fatores externos os principais responsáveis pela decadência da família, mas o principal é o que acontece dentro da própria igreja. Mas como assim? Porque a igreja, nós já vimos anteriormente, que é no plano de Deus, é para ser mais importante do que a igreja. Ela tem que ser colocada, a família, com prioridade na questão da dedicação do tempo da semana. O maior tempo deve ser dedicado ao convívio da família, de pais e filhos, filhos e pais, para construir relacionamentos profundos, sólidos, através do ensino da palavra ali, da convivência, da fraternidade, de momentos lúdicos, de recreação, de momentos de carinho, de tranquilidade, porque a vida já é tão corrida, durante o dia cada um na sua função, os pais no trabalho, os filhos na escola, e aí chega o momento só mesmo de almoço rápido ou janta, e aí agora temos que ir para a igreja, para o culto. Ah, pastor, mas que isso? Lá é sagrado, é a coisa que vai glorificar a Deus. Aí que está o erro. Aí, essa concepção dicotômica, de dicotomia entre o sagrado e o profano, entre o espiritual e o material, tem prejudicado, porque para nós que estamos em Cristo, a palavra de Deus é clara. Aqui Paulo fala também sobre isso, que quando nós estamos em Cristo, todo o nosso viver, a nossa vida, toda a atividade do nosso corpo, 24 horas por dia, são uma espécie de culto, são cultos que glorificam a Deus. Ele diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional, né? E ele diz em Romanos capítulo 6 que assim como no passado nós oferecemos nossos membros do nosso corpo para servir ao pecado, um culto à carne, agora nós em Cristo, o nosso corpo já pertencendo a Deus, deve ser dedicado os nossos membros como instrumento de culto a Deus em tudo que nós fizermos. Portanto, alguém pode dizer, mas isso é muito mal. Não é nossa intenção fazer uma crítica mordaz e injuriosa. É para refletirmos isso e termos a humildade de admitir que há muitos lugares e igrejas que têm trabalhos ocultos quase todos os dias da semana. E não sobra tempo para a família desenvolver o seu relacionamento de comunhão. E então a família vai desestruturando, e aí vem a crise na igreja. Como pastor, posso dizer humildemente com a minha experiência, nas igrejas que pastoreei, sempre eu tinha apenas 3 dias de culto. Os domingos, as atividades de escola bíblica dominical, o culto à noite, o culto de terça-feira de ensino, que era antecipado por um bom período, mais ou menos, de meia hora de oração, e quinta-feira um culto evangelístico. E sempre incentivei os pais nesses dias ficarem em casa, desenvolver relacionamento para não perder os seus filhos para o mundo. Momentos agradáveis, como eu sugeria naquela época, coloque um bom filme e faça aí uma bacia de pipoca ou compre um balde de sorvete e fica lá na sala deitado e vai conversar e ver um filme. Ou então vão conversar, né? Vão pescar lá no lago, como aqui na nossa cidade, ou aonde tem lugar, ou como aqui eu sugeria, vai lá para a feirinha da quarta-feira no bairro Mato Grosso, ali tem aquela sessão de salgadas, delícia. Quantas vezes não sentei ali com os filhos, netos, e para comer o salgadinho, né? Aí alguém diz, mas
isso não é espiritual. Tudo é espiritual para quem está em Cristo. E a gente ouve essa expressão aí, eu ouço muito e eu discordo. É muito triste. Ó, irmão, vem para a igreja, não falta os cultos, porque aqui é o melhor lugar do mundo para ficar. O melhor lugar para nós, e eu vivo isso e é bíblico. O melhor lugar para estar não é lá na igreja. Lá é bom, é maravilhoso, mas é o segundo. O primeiro lugar é em casa. Aqui que é o meu paraíso, quando eu sinto junto com a minha esposa, meus filhos, hoje netos, bisnetos, aqueles momentos, às vezes de conversa, tomando um café, comendo um biscoito, ou seja, no almoço. Então, esses momentos é um paraíso. Como diz a estrofe de um hino clássico, onde Cristo está, o lar, ali é céu para mim. Portanto, devemos colocar as atividades cultuais em segundo plano e da família, o tempo com a família em primeiro lugar, se não quisermos que a decadência continue na obra do Senhor. E concluindo, eu quero citar uma história que eu li numa revista evangélica, não sei se é a Seara ou Nova de Alegria ou outra, de um pastor que vivia ocupado com o seu campo de trabalho, correndo para baixo e para cima. Um dia, o seu filho de 10 anos, mais ou menos, no culto doméstico com a mãe, ele disse, eu estou com raiva de Deus, eu não gosto de Deus. A mãe assustou e foi pergunta, que é isso, meu filho? Ele disse, por quê? É porque Deus é o seguinte, ele não deixa o papai mais ficar conosco, ele não fica comigo, é só cuidando da obra dele, da obra de Deus. Eu não quero saber de Deus, não. Aquilo foi um choque. Quando o pai chegou, a mãe contou e ele tomou como um conselho de Deus e passou a dividir o tempo mais com a família. E é o que está acontecendo muito hoje aqui, com obreiros e pais de famílias que não são obreiros e leigos também. Estão deixando de dar o tempo aos seus filhos com essa mensagem, com essa mentalidade enganosa de que está fazendo a obra de Deus. Deus quer que, em primeiro lugar, você cuide, nós cuidemos da nossa família. E, em segundo lugar, vamos para a igreja.